Boa tarde, bem-vindo à 34ª aula de fotografia como forma de expressão. Eu sou Tarraia, artista orientadora, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que traz grandes reflexões sobre arte, sobre fotografia e sobre a vida. Nós vamos falar sobre o simulacro. E o que é o simulacro? O simulacro, ele é algo semelhante à simulação. Na vida, nós simulamos muitas situações. Nós simulamos, por exemplo, estar interessados num assunto que alguém está nos falando, apesar de ser um assunto chato, porque essa pessoa é querida e nós não queremos mostrar para ela, muitas vezes, que aquele assunto está desinteressante. Às vezes, nós colocamos filtros em fotografias para que a nossa pele apareça mais suave, ou usamos maquiagem para esconder as olheiras ou ressaltar um lábio. Muitas vezes nós vemos meninos na academia super fortes e nada mais é do que uma hiperutilização daquele músculo que depois de algum tempo se alinha e já não fica mais assim. Essas simulações, elas são normais no dia a dia. A gente vê isso o tempo todo. A gente vê também, muitas vezes, um produto numa lanchonete, uma foto de um sanduíche, e quando a gente vai comprar, não é bem assim. Nós vemos, por exemplo, mulheres lindas em capas de revista, e quando nós vemos ao vivo, não é bem assim. Essas simulações que nós estamos tão acostumados, elas nos fazem imaginar muitas vezes um mundo que não é exatamente a realidade. Alguns chamam isso de hiperrealidade. Vou dar um outro exemplo. Essas TVs novas, elas têm aquela nitidez que muitas vezes parece até uma imagem em 3D, em 3 dimensões. Parece muitas vezes que aquele herói que está na tela, ele vai sair da tela e aparecer no meio da sua sala. Aquelas imagens, elas têm um hipertratamento, uma hiperresolução que muitas vezes não reflete o dia a dia. Quando a gente olha até mesmo uma pele de um ator naquela imagem, às vezes nós vemos até os poros, e no dia a dia, quando nós estamos conversando um com o outro pessoalmente, nós não vemos o poro da pessoa, não é verdade? Tudo isso faz parte de um novo olhar. A gente transforma o mundo, procura deixar esse mundo de uma maneira idealizada. E o idealizado é aquilo que a gente imagina que é a perfeição. Então, essa é a reflexão que eu trago. O que é mais importante? A realidade ou a hiperrealidade? Vamos pensar um pouquinho? Gerhard Richter, um artista alemão, nascido na década de 30, criou obras dos anos 60 até os anos 80, onde ele pegava imagens fotográficas como essa, retirada de uma revista, ou então fotografias de família, e ele reproduzia em pinturas que fugiam completamente desta realidade fotográfica. Ao reproduzir, por exemplo, aquela foto de revista, ele cria um efeito pictórico que dá uma sensação de falta de foco, como se fosse uma foto, pois é muito precisa, porém uma foto levemente desfocada. Aqui uma outra imagem de uma mistura de tintas que, através dos pincéis de Richter, se transformam em nuances suaves. Na arte e na imaginação pode-se tudo. O artista, ele pode transformar a realidade.
transformar essa realidade em algo mais suave, como fez Richter. Ele pode criar imagens que tragam a sua imaginação à tona, como por exemplo o Rubens. Lembram dele? Ele introduz nas imagens uma série de anjos que fazem parte de um imaginário e não daquilo que estaria representado se nós tivéssemos feito uma fotografia daquele momento. A fotografia, como eu já havia falado em outras ocasiões, ela tinha no início do seu uso um papel de retratar a realidade. E essa realidade, na verdade, era um pequeno recorte no tempo e no espaço. Então não é bem a realidade. É como se o mundo fosse um quebra-cabeças que estivesse o tempo inteiro em mudança, e aquela imagem, aquela foto, ela é uma pecinha desse quebra-cabeça naquele momento, porque segundos depois tudo pode estar diferente. O recorte da realidade é uma das coisas que a fotografia faz. Mas a fotografia, através de suas inúmeras ferramentas, como nós já vimos, velocidade, abertura, né, e até mesmo o ISO, um ISO mais alto, ele reconhece uma luz que normalmente não se reconheceria pela câmera, e um ISO, porém, ele traz uma série de sujeiras, ruídos, cores que não estavam lá. Por outro lado, nós temos também ferramentas como no tratamento. Nós podemos fazer uma imagem ficar mais colorida, com mais saturação, com cores mais fortes, ou em preto e branco. E o mundo não é em preto e branco. Nós podemos deixar essa imagem muito mais clara ou muito mais escura, ou muito perto do que estava acontecendo naquele momento. Essas escolhas, elas são escolhas estéticas, são escolhas que são do artista. Quando você fala de fotografia contemporânea, fotografia de hoje, fotografia digital, nós temos também outras ferramentas, aonde você pode fazer edições, aonde você introduz elementos que não estavam lá, através de colagens, através de recortes ou de exposições múltiplas. O que são exposições múltiplas? Você tem um sensor que é exposto à imagem que passa pela lente. Se você pegar essa mesma imagem e expuser ela mais de uma vez, são múltiplas exposições. É como se você pegasse uma imagem num papel transparente e colocasse uma em cima da outra, causando um efeito que foge completamente àquilo que estava sendo visto, correto? Então, essas são algumas simulações. Outros exemplos de simulações são quando você, por exemplo, através de Photoshop, você deixa uma pessoa bem magrinha, ou bem gordinha, ou mais alta, ou mais baixa. Você pega um céu nublado e transforma ele num céu azul. Ou então, naquele arco-íris que nós vemos, aquelas cores suaves no horizonte, através de um tratamento, você deixa aquelas cores bem fortes e reais. A gente vê a foto e fala, uau, que arco-íris incrível, mas na verdade não era bem assim naquele momento. O simulacro, ele é uma ferramenta. E a questão, na verdade, é se a simulação, ela se encaixa naquilo que você quer mostrar. E nem sempre a simulação, ela vem para trazer algo que seja mais adequado, mais agradável ao olhar. Ela pode também simular coisas mais trágicas. Você pode estar numa cena com muitas coisas e você fazer um recorte exatamente daquilo que é trágico. Por exemplo, você pode estar andando por uma bela de uma avenida cheia de coisas lindas
E você pode escolher entre mostrar esta avenida cheia de coisas lindas ou mostrar aquele pedinte na rua, aquele mendigo que nos traz uma tristeza, que nos traz uma indignação muitas vezes. Então esses recortes são as escolhas que nós, como fotógrafos, como artistas, nós fazemos. Qual é o seu recorte dessa realidade ou de que forma a sua imagem vai passar o seu recado? Nesse ano em que nós vivenciamos uma situação tão atípica, aonde você pode encaixar tudo isso? Eu já tinha mostrado para vocês anteriormente o trabalho do Cássio Vasconcelos. O Cássio é o rei da simulação. Nessa imagem, onde nós vemos essas plantações com estradas, pequenas construções e do lado de cá uma área urbanizada com vários prédios, várias construções, isso nos dá a impressão de que é um recorte da realidade, uma foto aérea tirada de muito alto. Mas, na verdade, cada uma dessas plantações são fotos diferentes, que depois vão sendo combinadas e encaixadas e montadas, possivelmente de lugares muito diversos. E essas casinhas, essas construções que você vê na imagem, talvez não estivessem ali, junto, por exemplo, com o canteiro que está ao lado. Ele faz uma simulação, um simulacro da realidade. Então, de que forma essa simulação faz ou não parte do seu desenvolvimento artístico?